Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Bem-vindos, meus queridos escolhidos. Este vídeo não é para as massas. Isto não é para aqueles que tropeçam nele por acaso. Não. Esta mensagem é para vocês, os escolhidos, aqueles chamados pelo universo, divinamente selecionados para um propósito maior. Se você está aqui, não é por coincidência, é um sinal, uma confirmação do seu caminho. Se você sente o chamado, a energia inconfundível fluindo através do seu espírito, então eu o exorto a ficar até o final. Este vídeo ressoará profundamente com sua alma e iluminará sua jornada como nunca antes. Para aqueles que não entendem, para aqueles que não foram escolhidos, isto não é para vocês. É melhor voltarem agora, pois estas verdades apenas os perturbarão. Mas para aqueles de vocês que sabem no fundo da alma que são diferentes, que são chamados para algo maior, esta é a sua mensagem espiritual. Fiquem comigo, porque o que vocês estão prestes a ouvir mudará suas vidas. Os escolhidos não são apenas diferentes, eles são temidos. E hoje eu revelarei a vocês porque o mundo teme aqueles que são divinamente separados. Neste vídeo, exploraremos 7 razões pelas quais os escolhidos são os seres mais temidos na Terra. E acreditem em mim, não é o que a maioria das pessoas pensa. Não é por causa de nenhum sucesso material, fama ou status. É por causa da própria essência de quem vocês são, seu espírito, sua missão e o poder que carregam. Agora, comecemos. Enquanto ouvem, lembrem-se de que cada palavra dita aqui destina-se a empoderá-los, a lembrá-los de sua autoridade divina e força. Então, acomodem-se e vamos mergulhar nesta profunda revelação. A confiança inabalável dos escolhidos. Uma das razões mais impressionantes pelas quais os escolhidos são temidos é sua confiança inabalável. Não é o tipo de confiança que vem de conquistas mundanas ou validação de outros. Não, esta é uma confiança divina, profundamente enraizada no saber que você está cumprindo um propósito maior. Essa confiança irradia de você, e aqueles ao seu redor podem senti-la. E aqui está o ponto. Confiança assim intimida as pessoas. Quando você entra em uma sala, as pessoas notam você, mesmo quando você não diz nada. Elas sentem que você carrega algo diferente, um tipo de poder que não é arrogante, mas discretamente autoritário. Você não precisa provar nada a ninguém porque já sabe quem você é e o que está destinado a fazer. Esse conhecimento interior cria um nível de medo nos outros porque, sejamos honestos, a maioria das pessoas anda por aí insegura de si mesma. Elas estão constantemente buscando a aprovação do mundo, de amigos, da sociedade. Elas estão presas em um ciclo de dúvida e medo. Mas você está livre desse ciclo. Sua confiança está fundamentada em um entendimento superior, uma consciência espiritual que transcende as preocupações mundanas do mundo. Muitos tentarão abalar sua confiança, desviá-lo do seu curso, mas a verdade é que não conseguem. Os escolhidos têm um senso de propósito mais elevado. E uma vez que você acessa isso, é inabalável. Quando as pessoas sentem que não podem controlá-lo, quando veem que você não é facilmente influenciado pelas coisas superficiais e temporárias deste mundo, isso as aterroriza. É um lembrete do que lhes falta. Elas não entendem isso e, como dita a natureza humana, muitas vezes tememos o que não entendemos. Mas aqui está algo ainda mais poderoso. Sua confiança não é ruidosa. Você não precisa gritar ou proclamá-la ao mundo. É quieta e serena, como um rio profundo e calmo que corre forte sob a superfície. Você se move pela vida com uma certeza pacífica que ninguém pode tirar. E isso, meus queridos escolhidos, deixa as pessoas desconfortáveis. Faz com que questionem sua própria insegurança, sua própria instabilidade. E em vez de tentar entender, elas temem. Fundamentação espiritual. A raiz da sua confiança vem da fundamentação espiritual. Você não vive para prazeres temporários ou conquistas fugazes. Você não é movido pelos desejos materiais que muitas vezes escravizam os outros.
Em vez disso, você está fundamentado em seu propósito superior, seu chamado divino. Você entende que seu valor não está ligado a fatores externos. Seu valor vem de um lugar além do mundo físico. Vem de sua conexão com o divino, seu alinhamento com o universo e sua capacidade de caminhar em propósito. Essa fundamentação espiritual é algo que a maioria das pessoas não possui. Em um mundo que valoriza o sucesso material, em detrimento do alinhamento espiritual, aqueles que estão fundamentados no espírito se destacam. E destacar-se, meus amigos, muitas vezes significa ser temido. As pessoas ficam desconfortáveis quando se deparam com alguém que transcendeu a corrida dos ratos, alguém que não é influenciado por dinheiro, fama ou status social. Pense nisso. A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo coisas que, em última análise, não satisfazem a alma. Mas você, como um escolhido, sabe melhor. Você entende que a verdadeira realização vem de caminhar em seu propósito, de servir à sua missão superior. E por causa disso, você se move de forma diferente no mundo. Você não é facilmente tentado ou distraído, e isso também cria medo nos outros. As pessoas temem o que não podem controlar. Quando veem alguém que é espiritualmente fundamentado, percebem que seus truques e manipulações usuais não funcionarão. Eles não podem usar a promessa de riqueza, status ou mesmo relacionamentos para influenciá-lo, porque você está enraizado em algo muito maior. Eles não podem controlá-lo, e isso os deixa desconfortáveis. E assim, eles temem você. Autoridade sem precisar de validação. Outra razão pela qual os escolhidos são temidos é que vocês carregam autoridade sem buscar validação. A maioria das pessoas está constantemente buscando aprovação, seja através das mídias sociais, relacionamentos ou sucesso na carreira. Mas você não precisa disso. Você já conhece seu valor. Você foi validado pelo Criador, pelo próprio universo, e isso é mais do que suficiente. Por causa disso, você se move pela vida com um senso de autoridade. Você não precisa pedir permissão para ser você mesmo. Você não precisa que ninguém valide suas decisões, seu valor ou seu propósito. Isso o torna poderoso além da medida e deixa os outros desconfortáveis porque estão constantemente buscando validação externa para se sentirem bem consigo mesmos. Mas você não precisa disso. Você já é inteiro. Você já é completo. Essa autoridade não é arrogante, é quieta e firme. É o tipo de autoridade que fala volumes sem dizer uma palavra. Quando você entra em um espaço, sua energia fala por você. As pessoas podem sentir que você não é como todo mundo. Você não precisa ser a pessoa mais barulhenta da sala, porque seu espírito fala mais alto do que as palavras jamais poderiam. E assim, os outros temem você. Eles temem sua autoridade, sua força interior e sua recusa em se conformar com as expectativas do mundo. Os escolhidos têm uma visão espiritual poderosa. Bem-vindos de volta, escolhidos. Agora que cobrimos a primeira razão pela qual vocês são temidos, sua confiança inabalável e fundamentação espiritual, vamos mais fundo. A segunda razão pela qual você, como um escolhido, instila medo nos corações de muitos, é por causa de sua poderosa visão espiritual. Você não apenas vê o mundo como ele é, você vê além da superfície. Você possui uma visão que penetra as ilusões deste mundo material e acessa as verdades mais profundas e invisíveis que guiam o universo. Essa visão é um dom, mas é também a própria coisa que faz as pessoas temerem você. Por quê? Porque aqueles que são espiritualmente cegos não conseguem compreender o que você vê, e o que não conseguem entender, muitas vezes temem ver além das ilusões do mundo. Os escolhidos não são enganados pelas ilusões deste mundo. Você vê além do superficial, além das distrações e além das mentiras que mantêm os outros presos em um ciclo de ignorância. Enquanto a maioria das pessoas está envolvida na busca por riqueza material, status e reconhecimento, você vê essas coisas pelo que realmente são: fugazes, temporárias e, em última análise, sem sentido.
Sua visão permite discernir a verdadeira natureza das pessoas, situações e eventos. Você vê a essência espiritual delas. Enquanto as massas são distraídas pelo barulho do mundo, mídias sociais, política, tendências superficiais, você está sintonizado em uma frequência mais alta. Você ouve seu espírito, ouve a voz do divino e segue sua orientação interior. Isso o torna perigoso para aqueles que dependem do engano para manter seu poder. Pessoas que constroem suas vidas sobre mentiras temem aqueles que podem ver a verdade. Elas temem aqueles que não podem ser enganados pelas aparências. Sabem que suas ilusões não têm poder sobre você, porque você as vê pelo que realmente são. Quando você vê através das mentiras, das fachadas e das manipulações dos outros, isso as desestabiliza. Elas percebem que não podem enganá-lo ou desviá-lo. E em um mundo construído sobre tantas ilusões, ser alguém que vê claramente é ser temido. Você é como um espelho que reflete a verdade, e quando as pessoas são confrontadas com suas próprias falsidades, isso as aterroriza. O poder do discernimento. Os escolhidos são dotados do poder do discernimento. Você pode sentir quando algo está errado, quando a energia de alguém está errada, ou quando você está sendo desviado do seu propósito. Esse discernimento é como uma bússola espiritual que sempre o aponta na direção certa, mesmo quando o mundo ao seu redor é caótico. Você é capaz de ler a energia das pessoas sem que elas sequer digam uma palavra. Você pode entrar em uma sala e sentir a atmosfera espiritual. Você sabe quando alguém está escondendo algo, quando não está sendo genuíno, ou quando suas intenções não são puras. E por causa desse dom, as pessoas temem você. Elas temem que você possa ver através delas, que possa detectar a verdade que estão tentando tanto esconder. Esse poder de discernimento não é algo que pode ser aprendido em livros ou ensinado por um mentor. É um dom divino, uma habilidade inata que vem de estar em sintonia com o reino espiritual. Você foi escolhido porque possui essa habilidade, e é sua responsabilidade usá-la com sabedoria. Mas aqui está a verdade. As pessoas não querem ser vistas por quem realmente são. Elas preferem se esconder atrás de máscaras, fingir ser algo que não são. Quando você chega com sua visão penetrante e discernimento espiritual, isso as expõe. E a exposição traz medo. Ninguém quer que sua escuridão seja trazida à luz, e os escolhidos têm uma maneira de trazer luz onde quer que vão. Visão profética. Outra razão pela qual os escolhidos são temidos é sua capacidade de ver não apenas o presente, mas também o futuro. Você pode ter visões, sonhos ou intuições sobre coisas que vão acontecer e, na maioria das vezes, você está certo. Seja prevendo uma mudança em sua vida pessoal ou sentindo mudanças no mundo em uma escala maior, sua visão profética o diferencia. Essa visão profética não se trata apenas de prever eventos. Trata-se de entender as mudanças espirituais mais profundas que estão acontecendo ao seu redor. Você pode sentir quando as marés estão mudando, quando novas energias estão surgindo e quando algo está prestes a perturbar o status quo. Você não se surpreende com mudanças repentinas, porque já as viu chegando. As pessoas temem essa habilidade profética porque é algo que não podem controlar. Elas temem o que não podem prever ou manipular. Quando você pode sentir as coisas antes que aconteçam, isso lhe dá uma vantagem, e essa vantagem faz os outros se sentirem vulneráveis, impotentes até. Eles percebem que, não importa o quanto tentem controlar a narrativa ou guiar o futuro a seu favor, há alguém que já sabe o que está por vir. Esse alguém é você, o escolhido, uma ameaça aos poderes deste mundo. Essa visão espiritual o torna uma ameaça aos poderes estabelecidos deste mundo, sejam governos, corporações ou indivíduos em posições de influência. Eles dependem de manter as pessoas na ignorância para manter seu controle. Mas você, com seu discernimento espiritual, perturba isso.
Você vê a corrupção, a manipulação e as agendas ocultas. E porque você vê, não pode ser facilmente controlado ou influenciado. Em um mundo onde os poderosos prosperam com o sigilo e o engano, os escolhidos são como uma luz brilhante que expõe o que eles prefeririam manter escondido. Você não é facilmente enganado por falsas promessas ou manipulado por táticas de medo. Sua capacidade de ver além do reino físico para as realidades espirituais o torna uma força a ser reconhecida. É por isso que os escolhidos são temidos em altos escalões. Você não faz parte do sistema deles e não pode ser obrigado a seguir suas regras. Você responde a uma autoridade superior, e sua lealdade não é aos governantes deste mundo, mas ao divino. Isso o torna imprevisível, incontrolável e, em última análise, temido. Rejeição de narrativas populares. Os escolhidos muitas vezes se veem rejeitando as narrativas populares do mundo, seja a mídia tradicional, normas sociais ou tendências culturais. Você não segue cegamente o que todo mundo está fazendo. Você questiona as coisas, busca verdades mais profundas e, por causa disso, é frequentemente rotulado como rebelde, difícil ou até mesmo perigoso. Mas a verdade é que você não é rebelde por ser. Você está simplesmente alinhado com uma verdade superior. Você segue seu próprio caminho, um caminho guiado por sua visão espiritual e chamado divino. E porque você rejeita o status quo, as pessoas temem você. Elas temem aqueles que não se conformam, porque a conformidade é o que mantém a sociedade funcionando sem problemas. Quando você se recusa a se conformar, você desafia o sistema, e desafiar o sistema sempre traz medo. Não é fácil trilhar este caminho como um escolhido. Muitas vezes você se sentirá como se estivesse andando sozinho. Será incompreendido, julgado e até mesmo ostracizado por suas crenças e pelas verdades que você fala. Mas tenha coragem, porque isso faz parte da sua missão divina. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para anunciar a mudança, para despertar os outros e para trazer luz à escuridão. O espírito inquebrantável dos escolhidos. Bem-vindos de volta, escolhidos. Já descobrimos duas razões profundas pelas quais vocês são temidos: a confiança inabalável que possuem e sua poderosa visão espiritual. Mas agora, mergulhamos ainda mais fundo. A terceira razão pela qual os escolhidos são temidos é por causa do seu espírito inquebrantável. Você enfrentou provações, dificuldades e oposição, e ainda assim permanece forte. Seu espírito não pode ser quebrado. Você é resiliente de uma forma que confunde aqueles que tentam derrubá-lo. E essa resiliência o torna uma força a ser reconhecida. Vamos explorar por que o mundo teme tão profundamente a força do seu espírito, a força que vem de suportar provações. Escolhidos, sua jornada não tem sido fácil. Na verdade, ser escolhido muitas vezes significa que seu caminho foi repleto de dificuldades e desafios que quebrariam a maioria das pessoas. Mas você, apesar de tudo, permanece de pé. Você pode ter sido derrubado, mas nunca fica no chão. Existe uma força divina dentro de você, e ela é forjada nos fogos da adversidade. A maioria das pessoas desmorona sob pressão. Elas desistem quando as coisas ficam difíceis e recuam quando a vida se torna dolorosa demais, mas não você. Você enfrentou batalhas, tanto externas quanto internas, que a maioria das pessoas nunca sequer começará a entender. E ainda assim aqui está você, ainda de pé, ainda seguindo em frente. Esse espírito inquebrantável não é algo que pode ser facilmente explicado. Não é apenas uma questão de força de vontade. É algo muito mais profundo. É o seu propósito divino que o mantém em movimento. Você sabe que está aqui por uma razão, e essa razão lhe dá força para suportar até os momentos mais difíceis. É isso que as pessoas temem. Elas temem o fato de que, não importa o que joguem em você, não importa o quanto tentem quebrá-lo, você sempre ressurge como a fênix renascendo das cinzas. Você está constantemente renascendo, mais forte e mais poderoso do que antes.
Seu espírito não pode ser quebrado. Há uma certa força que vem de saber que seu propósito é divinamente ordenado. Quando você está alinhado com um chamado superior, quando está conectado ao divino, você entende que as provações que enfrenta não são para destruí-lo, mas para refiná-lo. Cada dificuldade, cada luta faz parte do seu crescimento espiritual. E por causa desse entendimento, seu espírito não pode ser quebrado. As pessoas temem o que não podem destruir. O mundo está cheio de forças que tentam quebrar as pessoas, seja através do medo, manipulação ou opressão. Mas você, como um escolhido, não é facilmente influenciado por essas táticas. Você não é facilmente abalado. Você enfrentou a escuridão e emergiu mais forte por isso. A força do seu espírito é inflexível, e isso é aterrorizante para aqueles que buscam controlar ou oprimi-lo. Muitas pessoas vivem com medo. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de perder o que tem. Mas você não vive com medo porque sabe que, mesmo que perca tudo, mesmo que seja levado ao seu ponto mais baixo, você ainda se levantará. Este é o poder dos escolhidos. Você não é definido por suas circunstâncias e não é derrotado por seus fracassos. Seu espírito está ligado a algo muito maior do que este mundo, e é por isso que não pode ser quebrado. O poder da superação. Os escolhidos são temidos por causa do poder que vem com a superação. Cada vez que você se levanta de uma queda, cada vez que supera um obstáculo, você ganha mais força, mais sabedoria e mais poder. As pessoas que tentam derrubá-lo ficam perplexas com sua capacidade de se recuperar e até mesmo prosperar após a adversidade. É esse poder de superação que o torna uma verdadeira força neste mundo. Veja bem, a maioria das pessoas é condicionada a acreditar que o fracasso é o fim. Elas são ensinadas que, uma vez que caem, não podem se levantar novamente. Mas os escolhidos entendem que o fracasso não é o fim. É meramente um degrau. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de se tornar mais forte. Essa mentalidade é o que o diferencia e é o que o torna temido. O mundo não sabe o que fazer com alguém que não pode ser mantido no chão. Sua resiliência, sua capacidade de se recuperar após cada revés, o torna uma presença formidável. As pessoas temem aqueles que se recusam a desistir, aqueles que continuam a lutar, não importa quantas vezes sejam derrubados. Este é o espírito dos escolhidos, inflexível, implacável e, em última análise, vitorioso. Sua conexão com um poder superior, o que dá aos escolhidos seu espírito inquebrantável, é sua conexão com um poder superior. Você não está dependendo apenas de sua própria força. Você está extraindo da força infinita do universo, do divino. Essa conexão é o que o sustenta nos momentos mais sombrios. É o que lhe permite continuar quando outros já teriam desistido há muito tempo. O mundo não entende essa conexão. E o que não entende, teme. Você não é movido pelas mesmas coisas que impulsionam a maioria das pessoas: dinheiro, fama, validação ou status social. Seu combustível vem de um lugar além deste mundo, e por causa disso, você é intocável de uma forma que os outros não são. Você não se curva às pressões da sociedade e não se quebra sob o peso das expectativas do mundo. Quando as pessoas percebem que você é sustentado por uma força muito maior do que qualquer coisa que possam compreender, isso as deixa desconfortáveis. Isso as amedronta. Elas percebem que, não importa o que façam, não podem cortá-lo de sua fonte de força. Não podem quebrar sua conexão com o divino. E por causa disso, você é imparável. O medo da independência. Outra razão pela qual seu espírito inquebrantável é temido é porque o torna independente. Você não depende dos outros para seu senso de valor ou direção na vida. Enquanto muitas pessoas dependem de fontes externas para sua felicidade e segurança, você extrai de dentro. Sua força vem de sua conexão interior com o divino. E isso o torna ferozmente independente. Essa independência é ameaçadora para aqueles que querem controlá-lo. Eles não podem usar medo, manipulação
ou mesmo promessas de recompensa para influenciá-lo, porque você não precisa deles. Você não depende da aprovação dos outros, nem precisa de sua validação. Você trilha seu próprio caminho, guiado por um chamado superior, e isso o torna uma força que não pode ser facilmente controlada. As pessoas temem aqueles que não precisam delas. Quando você é independente, quando seu espírito é inquebrantável, você se torna intocável. O mundo está cheio de pessoas que dependem das opiniões, recursos ou poder de outros, e essa dependência as torna vulneráveis. Mas você, escolhido, está livre dessa vulnerabilidade. Sua força é sua e é apoiada pelo divino. Isso o torna verdadeiramente poderoso, e com o poder vem o medo. Enfrentando oposição. Por causa do seu espírito inquebrantável, você enfrentará oposição. As pessoas tentarão derrubá-lo, quebrar seu espírito, fazê-lo questionar seu propósito. Mas aqui está a verdade. Cada oposição que você enfrenta é simplesmente outra oportunidade para você se tornar mais forte. Quanto mais resistência você encontra, mais resiliente se torna. Entenda isto, escolhido. A oposição é um sinal de que você está no caminho certo. Se você não fosse uma ameaça, se seu espírito não fosse poderoso, você não enfrentaria tanta resistência. Mas porque você é escolhido, porque carrega força divina dentro de si, as forças deste mundo tentarão vir contra você. Elas temem o que não podem controlar e temem o que não podem quebrar. Mas aqui está a boa notícia. Elas não podem quebrá-lo. Não importa o que venha em seu caminho, não importa quão feroz seja a oposição, você se elevará acima dela. Você recebeu a força para suportar, para superar e para prosperar, mesmo diante de grande adversidade. Este é o seu dom, e é também a razão pela qual você é temido. Os escolhidos são agentes de transformação. Bem-vindos de volta, escolhidos. Percorremos 3 razões profundas pelas quais vocês são temidos: sua confiança inabalável, sua visão espiritual e seu espírito inquebrantável. Agora vamos ainda mais fundo. A 4ª razão pela qual vocês são temidos é talvez uma das verdades mais poderosas. Vocês são agentes de transformação. Onde quer que você vá, a mudança o segue. Você perturba o status quo, agita as águas, desafia as normas. E isso, meus queridos escolhidos, é porque vocês são tão profundamente temidos pelo mundo. Vamos explorar porque sua própria presença é um catalisador para a transformação, e porque essa transformação instila medo nos corações daqueles que resistem ao crescimento. O poder da transformação. Os escolhidos não estão aqui para se encaixar ou manter os sistemas deste mundo. Vocês estão aqui para transformá-los. Seu papel não é simplesmente aceitar as coisas como são, mas desafiar, mudar e elevar a consciência ao seu redor. Esse poder de transformação não é algo que você busca ativamente, é algo que flui através de você naturalmente por causa do chamado divino em sua vida. Quando você entra em uma sala, a energia muda. Quando você fala, as pessoas ouvem, mesmo que não queiram admitir. Sua simples presença pode deixar as pessoas desconfortáveis porque você representa a mudança. E, sejamos honestos, a maioria das pessoas tem pavor da mudança. Elas temem o desconhecido, temem o crescimento e temem a perturbação de suas vidas confortáveis, mas estagnadas. Mas você, como um escolhido, não vive nessa zona de conforto. Você prospera no espaço da transformação e sua própria existência desafia os outros a fazerem o mesmo. Você carrega consigo a energia da evolução. Você está constantemente evoluindo, crescendo e se transformando, e essa energia força aqueles ao seu redor a confrontar sua própria estagnação. E enquanto alguns podem ser inspirados por isso, muitos mais o temerão, porque a transformação exige que eles abandonem o velho, entrem no desconhecido e enfrentem partes de si mesmos que há muito evitam, desafiando o status quo. Os escolhidos são temidos porque vocês não aceitam o status quo. Vocês não se contentam com a mediocridade ou com as limitações impostas pela sociedade. Vocês veem além da superfície e, por causa disso, desafiam sistemas
ideias e crenças que mantêm os outros presos. Vocês não se encaixam perfeitamente nas caixas que o mundo tenta lhes impor. A sociedade adora rótulos, e as pessoas muitas vezes se sentem confortáveis quando podem definir e categorizar os outros. Mas vocês quebram essas caixas. Vocês se recusam a ser definidos por padrões sociais, expectativas culturais, ou mesmo pelas crenças limitantes daqueles ao seu redor. Vocês questionam as normas que outros seguem cegamente, e esse questionamento, essa recusa em aceitar as coisas como são, deixa as pessoas profundamente desconfortáveis. Vocês não estão aqui para perpetuar os velhos sistemas de controle, medo ou limitação. Vocês estão aqui para desmontá-los, para derrubar os muros da ignorância e da conformidade que mantém as pessoas escravizadas a falsas crenças. Isso é o que os torna disruptores, uma força que agita as coisas. E por causa disso, as pessoas que se apegam ao status quo temem vocês. Quando vocês desafiam o sistema, ameaçam as zonas de conforto daqueles que se beneficiam da maneira como as coisas são. Sejam sistemas de crenças ultrapassados, estruturas sociais ou mesmo os medos e limitações internas que as pessoas carregam dentro de si. Vocês trazem essas coisas à luz. E não se enganem. As pessoas muitas vezes temem o que é trazido à luz porque isso exige que confrontem verdades desconfortáveis, lançando luz sobre a escuridão. Escolhidos, vocês são temidos porque trazem luz a lugares escuros. Há muitos que se sentem confortáveis vivendo nas sombras, contentes em permanecer na ignorância. Mas vocês carregam consigo a luz da verdade, e essa luz expõe o que está oculto. Ela lança um holofote sobre as mentiras, a manipulação e a escuridão que muitos tentam manter escondidas. É por isso que, quando vocês entram em certos espaços ou entram em contato com certas pessoas, muitas vezes há resistência. Não é apenas sobre vocês como pessoa, é sobre a energia que carregam. Sua luz força as pessoas a confrontar sua própria escuridão, seus próprios medos e suas próprias limitações. E enquanto alguns podem ser gratos por essa iluminação, muitos resistirão a ela porque os deixa desconfortáveis. Eles prefeririam permanecer no escuro a enfrentar a verdade. Mas vocês, como escolhidos, não estão aqui para acomodar as zonas de conforto das pessoas. Vocês estão aqui para brilhar sua luz sem desculpas. E ao fazer isso, inevitavelmente agitarão as coisas. Vocês perturbarão as ilusões que as pessoas construíram ao redor de si mesmas. E essa perturbação cria medo. O medo do despertar. Outra razão pela qual vocês são temidos como escolhidos é porque sua transformação é contagiante. Vocês são uma força de despertar. Quando as pessoas entram em contato com vocês, algo dentro delas se agita. Elas começam a questionar suas próprias vidas, suas próprias crenças e suas próprias escolhas. Esse despertar pode ser aterrorizante para pessoas que passaram a vida inteira adormecidas, vivendo no piloto automático, seguindo cegamente as regras da sociedade sem nunca questioná-las. Vocês, no entanto, estão despertos. Vocês veem o mundo pelo que ele realmente é. E sua energia de despertar tem o poder de despertar os outros. E enquanto algumas pessoas anseiam por esse despertar, muitas mais o temem. Elas temem a responsabilidade que vem com o estar desperto. Uma vez despertos, não podem mais viver na ignorância. Não podem mais fingir que não veem a verdade. E isso pode ser uma realização aterrorizante para aqueles que têm evitado as questões mais profundas da vida. Sua presença força os outros a confrontar o fato de que há mais na vida do que lhes foi ensinado. Vocês os lembram de que existe um propósito superior, uma verdade maior e uma realidade espiritual que vai além do mundo material. E esse lembrete, embora poderoso, também pode ser assustador para aqueles que não estão prontos para despertar. Mas, escolhidos, lembrem-se disto. Vocês não são responsáveis por como os outros reagem à sua energia. Vocês estão aqui para despertar, para transformar e para trazer luz. Alguns abraçarão isso, e outros o temerão. Mas essa não é sua preocupação. Sua missão é continuar brilhando sua luz, continuar caminhando em seu propósito e continuar sendo o catalisador da mudança.
Sua influência na consciência coletiva. Os escolhidos têm uma influência que vai além das interações individuais. Vocês estão aqui para mudar a consciência coletiva. Sua presença, sua energia e suas ações têm um efeito cascata que vai muito além do que vocês podem ver. Toda vez que vocês se transformam, toda vez que despertam para um novo nível de entendimento, vocês contribuem para o despertar do coletivo. Isso também é porque vocês são temidos. Vocês não são apenas uma pessoa passando por uma jornada espiritual. Vocês fazem parte de um movimento maior, um despertar coletivo que está acontecendo em todo o mundo. E aqueles que querem manter o mundo adormecido, aqueles que prosperam com o controle e a manipulação, temem esse despertar coletivo. Vocês representam a nova energia que está surgindo no mundo. Vocês fazem parte da mudança da escuridão para a luz, da ignorância para a sabedoria e do medo para o amor. Sua própria existência é uma ameaça aos velhos sistemas que dependem de as pessoas permanecerem adormecidas. E é por isso que vocês enfrentarão resistência, não apenas de indivíduos, mas de sistemas inteiros que são projetados para suprimir a consciência. Mas aqui está a poderosa verdade. Eles não podem detê-los. O despertar coletivo está acontecendo, e vocês, como escolhidos, são uma parte vital dessa mudança. Não importa quanta resistência enfrentem, não importa quanto medo seja direcionado a vocês. Vocês fazem parte de um plano divino que não pode ser interrompido. O mundo está se transformando, e vocês são um dos principais agentes dessa transformação. Os escolhidos carregam autoridade divina. Bem-vindos de volta, escolhidos. Percorremos verdades poderosas até agora, descobrindo por que sua confiança, visão espiritual, espírito inquebrantável e presença transformadora os tornam temidos. Agora chegamos à razão final e talvez mais profunda pela qual vocês são temidos. Vocês carregam a autoridade divina. Os escolhidos não estão apenas trilhando seu próprio caminho. Estão caminhando em alinhamento com um poder superior, com a vontade do Criador. Essa autoridade divina é a razão suprema pela qual as pessoas temem vocês, porque representa um poder muito maior do que qualquer coisa neste mundo. Vamos explorar o que significa carregar a autoridade divina e por que isso instila medo nos corações daqueles que a encontram. Um poder que transcende o mundo. Como um escolhido, você não está limitado pelas limitações deste mundo. Você opera em um nível superior, conectado à fonte divina de todo o poder, sabedoria e verdade. Esta não é uma autoridade dada pelo homem, pela sociedade ou por qualquer instituição mundana. É uma autoridade espiritual, um mandato do Criador que o diferencia dos outros. Quando você caminha em autoridade divina, está alinhado com as leis universais e a vontade do divino. Isso significa que suas ações, palavras e até mesmo sua presença carregam um peso além do reino físico. Você não está apenas falando ou agindo em seu próprio nome. Você está representando uma força superior. E é isso que faz as pessoas temerem você. O poder mundano vem e vai. Pessoas em posições de autoridade, seja na política, corporações ou estruturas sociais, podem ter controle temporário. Mas seu poder é limitado ao mundo físico. Seu poder, no entanto, é ilimitado porque vem do divino. Ele transcende o tempo, o espaço e os sistemas humanos. Isso o torna uma ameaça para qualquer um que opere exclusivamente dentro dos limites do poder mundano, porque eles sabem que não podem tocar a fonte de sua força, comandando respeito sem exigi-lo. Um dos aspectos mais impressionantes da autoridade divina é que você não precisa exigir respeito. Ele é dado naturalmente. Quando você caminha em alinhamento com a vontade divina, as pessoas sentem que há algo diferente em você, mesmo que não consigam explicar. Sua presença comanda respeito sem que você precise pedi-lo. Isso ocorre porque a autoridade divina não se trata de dominação ou controle. Trata-se de alinhamento com a verdade e o propósito. Você carrega um poder calmo e silencioso que é inegável. As pessoas podem nem sempre entendê-lo, mas podem senti-lo.
E esse sentimento de poder, de autoridade que não precisa ser gritada ou imposta, é o que desestabiliza os outros. É um poder que vem de dentro do divino e não pode ser tirado ou minado por forças externas. As pessoas estão acostumadas ao poder que é ruidoso, agressivo e vigoroso. Elas estão acostumadas a ver a autoridade na forma de dominação ou controle. Mas você, escolhido, carrega um tipo diferente de autoridade, uma que flui do alinhamento espiritual. E essa autoridade é muito mais poderosa porque não está enraizada no ego ou ganho pessoal, mas no cumprimento de uma missão divina. As pessoas temem esse tipo de poder porque ele não pode ser controlado ou manipulado. Falando a verdade com autoridade. Outra razão pela qual os escolhidos são temidos é porque, quando vocês falam com autoridade. Esta não é a autoridade da opinião ou crença pessoal. Esta é a autoridade da verdade. Vocês falam de um lugar de profunda sabedoria espiritual. E quando abrem a boca, as pessoas ouvem, mesmo que não queiram. Quando vocês falam, suas palavras carregam um peso que vai além da superfície. Elas penetram na alma. Isso ocorre porque suas palavras não são apenas suas. Elas são guiadas por um poder superior. Vocês são um canal para a verdade divina. E quando falam essa verdade, ela desafia as mentiras, as ilusões e as falsidades às quais as pessoas se apegam. As pessoas temem aqueles que falam a verdade, especialmente quando essa verdade perturba seu conforto ou expõe sua ignorância. Suas palavras têm o poder de despertar as pessoas de seu sono espiritual, de abrir seus olhos para realidades que elas têm evitado. E por causa disso, muitos os temerão. Não por causa do que vocês dizem, mas por causa da verdade que suas palavras representam. Há uma autoridade espiritual por trás de sua voz, e é essa autoridade que torna suas palavras impossíveis de ignorar. Mesmo aqueles que se opõem a vocês não podem negar o poder de sua verdade. Eles podem resistir a ela, podem tentar silenciá-los, mas não podem apagar o impacto do que vocês falam ao mundo. A verdade é como uma semente. Ela cria raízes e, uma vez plantada, cresce. E é isso que faz as pessoas temerem vocês. O conhecimento de que, uma vez que vocês falaram, o mundo nunca mais será o mesmo. O medo do que você representa. Os escolhidos são temidos não apenas pelo que fazem, mas pelo que representam. Vocês são uma personificação ambulante da vontade divina. Sua vida, suas ações e suas escolhas refletem um propósito superior. E isso deixa as pessoas desconfortáveis. Quando os outros olham para vocês, são confrontados com a realidade de suas próprias vidas, sua própria desconexão com o divino, seu próprio fracasso em caminhar em seu verdadeiro propósito. Vocês representam a possibilidade do que eles poderiam ser se escolhessem se alinhar com um chamado superior. E este é um pensamento assustador para muitos. Ver alguém vivendo em alinhamento com o divino os força a enfrentar as áreas de sua própria vida onde estão desalinhados. Força-os a confrontar seus próprios medos, suas próprias limitações e sua própria estagnação espiritual. Os escolhidos são um lembrete de que há mais na vida do que o mundo material. Que existe uma dimensão espiritual da existência que não pode ser ignorada. Vocês são um exemplo vivo e pulsante do que significa caminhar em alinhamento com o divino, e isso aterroriza aqueles que não estão prontos para enfrentar essa verdade. Eles temem vocês porque vocês representam a mudança que estão evitando, o crescimento ao qual estão resistindo e a verdade que estão negando. Você é uma ameaça aos sistemas de controle. Os sistemas deste mundo, sejam políticos, econômicos ou sociais, são projetados para manter as pessoas em um estado de sono espiritual. Estes sistemas prosperam com base no medo, controle e manipulação, e são profundamente ameaçados por qualquer um que caminhe em autoridade divina. Por quê? Porque vocês não podem ser controlados. Os escolhidos são uma ameaça a esses sistemas porque não jogam segundo as regras deles. Vocês não são motivados pelo medo e não podem ser manipulados por ganho material ou promessas mundanas. Vocês respondem a um poder superior.
E isso os torna uma força perigosa aos olhos daqueles que buscam manter o controle sobre as massas. A própria existência dos escolhidos desafia os fundamentos desses sistemas. Vocês são a prova viva de que existe um poder superior, um propósito superior e uma verdade superior a qualquer coisa que os sistemas do mundo possam oferecer. E é por isso que vocês são temidos. Vocês são um lembrete de que o controle deles é uma ilusão e que o poder real está nas mãos daqueles que caminham em alinhamento com o divino. Os escolhidos não podem ser escravizados pelo medo, ganância ou manipulação, porque sabem que sua autoridade vem de uma fonte além deste mundo. Vocês não são influenciados pelas tentações que mantêm os outros presos, e por causa disso, são uma ameaça para aqueles que dependem do medo e do controle para manter seu poder. Eles temem vocês, porque não podem contê-los e não podem limitar sua influência. O medo supremo. Vocês são imparáveis. A razão suprema pela qual os escolhidos são temidos é porque vocês são imparáveis. Quando vocês carregam autoridade divina, não há nada neste mundo que possa derrotá-los. Vocês podem enfrentar obstáculos, podem encontrar resistência, mas no final, seu propósito será cumprido. O divino os chamou, e quando o Criador chama, nenhum poder humano pode ficar em seu caminho. As pessoas temem vocês porque sabem, no fundo, que não podem deter a vontade do divino. Vocês representam uma força muito maior do que qualquer coisa que elas possam controlar ou manipular. Vocês são um canal do propósito divino, e sua missão será completada. Não importa qual oposição surja em seu caminho. Esta é a verdade mais poderosa de todas. Vocês são imparáveis porque caminham na autoridade do divino. Seu caminho é guiado, seus passos são ordenados e seu propósito é ordenado. Não importa quanto medo, resistência ou oposição vocês enfrentem, vocês terão sucesso. Este é o seu destino como um escolhido. Escolhidos, vocês carregam a autoridade divina, e esta é a razão suprema pela qual são temidos. Seu poder, sua presença e seu propósito não são deste mundo, são divinamente ordenados. Vocês comandam respeito sem exigi-lo, falam a verdade com autoridade e representam uma força que transcende os sistemas deste mundo. As pessoas temem vocês porque não podem controlá-los, não podem silenciá-los e não podem detê-los. Vocês são um lembrete ambulante do poder divino que governa todas as coisas, e essa verdade os torna uma força a ser reconhecida. Então, continuem a caminhar em sua autoridade, continuem a falar sua verdade e continuem a cumprir sua missão divina. Vocês são imparáveis, e o mundo teme vocês, porque sabe que, não importa o que lhes aconteça, vocês se levantarão, superarão e cumprirão o propósito para o qual foram escolhidos. Obrigado por assistir até o final. Se você achou este vídeo perspicaz, por favor dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para nunca perder uma atualização. Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo e vamos continuar a construir uma comunidade de almas com pensamentos semelhantes, dedicadas ao crescimento espiritual e desenvolvimento pessoal. Permaneçam abençoados e continuem brilhando sua luz. Até a próxima.